Um homem de 30 anos, identificado como líder religioso de uma igreja evangélica, foi preso por ser suspeito de violência contra adolescentes do sexo masculino no Guará, no Distrito Federal. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira agora no plantão. Coragem, bora. Dai, eu vou começar citando uma frase da nossa maravilhosa Luna Fabres no Blue Sky ali. Nunca é uma mulher trans num banheiro, né? É Exatamente, sempre um religioso. exatamente, Ana. É sempre um religioso, é sempre um homem ali acima de qualquer suspeita. E é isso que a Polícia Federal, a Polícia Civil, perdão, resolve trazer para a gente. É mais um daqueles casos feios. A gente já falou em alguns momentos aqui sobre alguns casos nessa linha. A gente teve no mês de agosto uma operação que é a Operação Sórdida Oblatio, que foi também da Polícia Civil do Distrito Federal, que também prendeu pessoas aí ligadas à igreja por crimes sexuais. Isso eu estou falando de agosto desse ano, 2025. E agora a gente tem essa segunda operação da Polícia Federal, e vem essa operação apontar justamente que mais um líder religioso, nesse caso ele é apontado como ex-líder religioso. A gente vai explicar aí a versão da igreja. A igreja tem uma resposta, e que esse homem ele estaria ali se passando, né, de líder espiritual para, infelizmente, violentar adolescentes, crianças e adolescentes no Guará, e eram adolescentes do sexo masculino, nesse caso. Por que a gente destaca que é o do sexo masculino? Porque, infelizmente, ainda existe uma invisibilidade sobre as violências sexuais que acontecem com criança e adolescente do sexo masculino, ou invisibilidade ou uma normalização, a depender de quem pratique essa violência. Muitas vezes, quando, e aí é um alerta muito grande, gente, quando é um caso, por exemplo, de uma mulher jovem, uma mulher com um padrão considerado atraente, sexualizando uma criança, uma adolescente, e aí essa criança ou adolescente se envolve, né, com essa pessoa menor do que 14 anos, é estupro de vulnerável, e ponto. Independente de qualquer, né, possibilidade ali da criança ou adolescente ter tido vontade. É estupro de vulnerável. Não se tem uma relação com menor de 14 anos. Ponto. Entendido isso, muitas vezes o que a gente ouve é um discurso patriarcalista e machista, de não, tá certo, meu filho vai começar a vida numa casa de massagem com menino, sabe, menino de 12 anos, vai ser levado, vai ser iniciado por uma tia, uma prima, etc e tal, e todas são histórias muito complicadas, porque isso é crime. E aí, eu deixando isso muito claro, eu vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a matéria da Polícia Civil do Distrito Federal, que fala sobre essa operação, a Operação Pensilvânia, que aí é uma operação que descobriu esse líder religioso de uma igreja evangélica, e ele foi preso por estupro, por abuso sexual de adolescentes. A matéria aponta aqui que, após a operação, resultou na prisão temporária de um homem de 30 anos, líder religioso de uma igreja evangélica localizada na região administrativa do Guará. O envolvimento é investigado na prática de estupro de vulnerável contra múltiplos adolescentes do sexo masculino. Ele foi localizado e preso na última sexta, dia 19, na sua residência, durante o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Distrito Federal. A ação foi coordenada pelo delegado Herbert Leda, da 4ª Delegacia de Polícia, e o investigado utilizava sua posição de liderança religiosa e sua atuação contra ministrante de cursos temáticos voltados à sexualidade e integridade sexual de adolescentes para ter acesso privilegiado às vítimas. A partir destas atividades, obtinha informações íntimas e explorava vulnerabilidades emocionais, especialmente de adolescentes em situação de fragilidade familiar, para cometer os abusos de forma recorrente. Perdão, que eu perdi aqui a informação. De forma recorrente e premeditada. As apurações tiveram início em 2025 e até o momento identificaram 4 vítimas formalmente ouvidas com relatos
consistentes e convergentes. Os crimes foram ocorridos entre 2019 e 2024, envolvendo adolescentes que, na época dos fatos, tinham idade de 10 a 17 anos. Vale também lembrar que 10 a 12 anos não é considerado adolescente para o ECA, é só a partir de 12 anos. Então, 10 e 11 anos, até 11 anos e 11 meses é criança. Então, por isso que eu falo crianças e adolescentes que foram abusadas. A gente precisa entender o que aconteceu, Ana. E aí eu vou simplificar. Esse homem, como líder religioso, ele encontrava esses adolescentes, ficava numa sala com poucos adolescentes, ele dialogava com esses adolescentes, ele identificava quem tinha conflitos em casa, que muitas vezes tinha uma família que não conversava sobre violência sexual, que não conversava sobre sexualidade, que possivelmente não prestaria atenção se essa criança fosse abusada, e muitas vezes que também não acreditaria nessa criança, se ela fosse, né, se ela dissesse em algum momento que ela sofreu algum tipo de violência, porque são padrões que eram procurados nessas vítimas. E foram esses padrões que foram identificados dentre esses 4 meninos que foram ouvidos pela Polícia Federal, que deflagrou essa operação, e que esse homem foi preso. Ele convidava esses meninos para encontros individuais, e o pretexto era para conseguir falar de forma isolada, entender ali os problemas pessoais de cada um. E esse padrão nas investigações foi identificado. O que parecia ser inofensivo foi evoluindo para toques nas regiões íntimas, geralmente criando até dependência emocional e profundo sofrimento das crianças. O investigado foi levado, inclusive, para a delegacia, para a seção de atendimento à mulher, realizou oitivas especializadas em crianças e adolescentes. Ele está preso, as investigações continuam, até porque a polícia acredita que possam haver outras vítimas, que pode ter mais vítimas, e esse homem segue à disposição da justiça, e a gente espera que essa medida, que essa prisão preventiva seja revertida. E aí, Ana, eu queria te pedir só uma outra coisa para trazer a matéria do Correio Brasiliense, porque o Correio Brasiliense traz uma versão, né, que é a versão da igreja. A igreja resolve se manifestar após a denúncia, após as investigações apontarem que existia aí essa utilização do cargo para a aproximação das vítimas e a violência dessas crianças. O Correio Brasiliense já diverge da matéria da nota da própria Polícia Civil, que diz que as vítimas tinham entre 10 e 14 anos, aqui diz que as vítimas têm 10 a 17 anos. Essa divergência pode ser pela idade atual das vítimas, então, né, não se importem com isso. E aqui a nota da igreja é o seguinte: a igreja fala que, entre aspas, com profundo pesar e indignação, que eles se manifestaram em relação ao que aconteceu, e eles defendem a conduta da liderança, afirma que o investigado é um ex-membro voluntário do Ministério de Adolescentes e não exercia nenhuma função de liderança desde o início de 2025, que esse homem não era um líder religioso, só que no documento a instituição afirma ter mais de 50 anos de história, nega qualquer tipo de emissão ou tentativa de acobertamento por parte da instituição, né, da igreja. Só que tem uma coisa, tá? Eu não estou aqui, Ana, por uma questão de segurança jurídica, eu não estou dizendo que a igreja, nenhuma igreja é culpada, né? Nesse caso, é a Igreja Batista Filadélfia, que fica no Guará. Ela, né, na nota, ela diz que busca restabelecer a verdade, veio se posicionar diante desse caso. Ela pode ter, sim, mais de 50 anos de história, e a igreja poderia, de fato, não saber dos crimes que aconteceram ali. Até aí é um ponto, mas a partir do momento em que há denúncia, a igreja não pode só dizer: esse homem que estava aqui dentro dessa estrutura, ele era um voluntário. Então é como se a igreja estivesse lavando as mãos e tendo dito que, sabe, não era um líder religioso, mas sim, essas crianças e adolescentes conheceram esse homem nesta instituição. Esse homem não foi fiscalizado, esse homem não tinha total e pleno acesso às crianças que suas famílias consideravam ali que estavam seguras.
e a igreja simplesmente diz desta forma que o acolhimento que acontecia ali, o acolhimento espiritual, que esse homem não é a sua liderança, e meio que, olha, a gente não pode fazer absolutamente nada. Inclusive, tem aí essa aspas que eu acho fabulosa, entre aspas, o acolhimento espiritual não substitui, em hipótese alguma, o dever de busca pela justiça estatal. Então, é o dever do Estado. Então, é um make-F para a igreja. A igreja não tem culpa nenhuma, não. Busquem seus direitos, busquem a justiça. Desculpa, igreja, qualquer pessoa pode entrar nesse espaço e começar a ministrar cursos. Eu gostaria de ser voluntária também para ministrar cursos. Eu acho que eu conseguiria ter excelência em alguns cursos, inclusive mostrando que tem determinados pontos que não se tocam. Porque talvez se a igreja estivesse falando com mais seriedade sobre violência sexual, sobre os direitos, né, ao corpo, a gente não estava com casos assim tão recorrentes acontecendo. É isso, Ana. É muito triste ter que falar sobre isso, mas vale esse alerta. Vamos lá, Dai. Precisamente por conta de casos como esse que a gente tem muita gente no Brasil em posições de poder que defendem ferrenhamente que não haja educação sexual nas escolas. É por isso, tá? A falta de educação sexual expõe crianças e adolescentes a vários tipos de abuso, não apenas por líderes religiosos, mas também dentro de suas próprias casas, nas próprias escolas, em qualquer outro lugar. Eu não tenho a estatística de cabeça, mas se eu não me engano, 1 em cada 4 crianças no Brasil sofre algum tipo de violência sexual. 1 em cada 4. Então, você olhe para as crianças que você conhece e você saiba que 1 em cada 4 dessas está sofrendo violência sexual. E você tá fingindo que tá tudo normal, porque ninguém quer ver o que tá acontecendo. Eu fico satisfeita, Dai, de ver que nesse caso teve uma prisão. Mas parte de mim fica pensando por quanto tempo isso não aconteceu, com quantas crianças e com quantas outras não acontece e não se faz nada. Todo mundo é contra o abuso de crianças e adolescentes, até que esteja acontecendo na sua cara e você tem que admitir que isso está acontecendo e tomar providências. Fico feliz que nesse caso alguma providência de novo tenha sido tomada, mas que sirva de alerta pra gente. Abusador de criança não tá escrito na cara dele. Não tá, ele não é um monstro no escuro, num beco estranho, onde a criança vai, ai, pudera que ela foi abusada. Não, o abusador de criança é o cara legal, é o líder da comunidade, é o amigão de todo mundo, é o cara por quem você bota a sua mão no fogo, é o cara que você jamais imaginaria que esse cara abusa de crianças. Porque é justamente assim que eles conseguem. Só que a menos que ele destrua, sem querer ser muito gráfico, mas a menos que ele destrua de fato uma criança, ninguém acredita. A menos que aconteça com várias crianças, a menos que alguém pegue a pessoa no ato, ninguém acredita. Porque a gente nega isso pra gente mesmo. A gente nega porque é muito horrível a gente acreditar que isso existe. Então, se tem uma coisa, um apelo que eu possa fazer para as pessoas, é para que elas acreditem quando as crianças contam, acredita quando as mães contam, acredite neste relato. É horrível, mas se alguém está contando é porque está acontecendo e dói muito contar, é muito difícil. Não basta a gente fazer campanhas, denuncie. Se você não acreditar nas crianças que estão denunciando, não adianta nada. Que bom que nesse caso alguém conseguiu fazer alguma coisa. Me pergunto quantos outros não ficam à mercê de abusadores em tantos outros lugares, porque as vozes das crianças e adolescentes são silenciadas, as vozes de mães muitas vezes são silenciadas, e a gente tem aí, eu sempre falo disso, a lei da alienação parental, que hoje é uma ferramenta no Brasil de silenciamento, de denúncia de abuso sexual infantil, e a gente ainda consegue mascarar tudo sob esse véu
da impressão de que o abusador de criança é um cara que está estampado na cara dele que ele faz isso. Imagina, jamais poderia acontecer comigo, com a minha criança ou na minha igreja. Fiquem espertos, eduquem as crianças para que elas saibam o que é inapropriado e estejam prontos para ouvir a coisa mais terrível que vocês podem ouvir na vida de vocês, que é uma criança relatar que foi abusada. A gente tem que estar pronto para ouvir isso, porque no dia que ela relatar, se você não acreditar, você não vai poder fazer nada por ela. Fica aí o recado, eu espero que haja justiça nesse caso e de tantas outras crianças que hoje estão passando por isso ou daquelas que já passaram por isso e hoje vivem uma vida com dor por não terem sido acolhidas quando foi necessário. Todo o nosso apoio e esperança de novo, para que a gente consiga ter legislações que realmente funcionem para proteger crianças e adolescentes nesse país, porque olha, tá difícil. É isso, Dai, ficamos por aqui? Ana, só uma informação que no Brasil uma criança sofre de violência sexual a cada 15 minutos. Então, esse corte aqui, uma criança sofreu violência sexual. Para pensar nisso, e não é uma coisa abstrata, entende? Uma criança em algum lugar. Pode ser a sua, alguém que você conhece, alguém que você ama. Não é uma coisa que acontece com os outros. Vamos parar de pensar nisso, que isso acontece com os outros, lá, naquele lugar estranho, diferente. Isso acontece em todos os círculos sociais, em todos os lugares, o tempo todo. E ou a gente começa a enfrentar essa realidade, começar a apontar dedo na cara de quem faz isso e começar a levar a sério essas denúncias, ou então isso não vai parar nunca, né? Ficamos por aqui, na esperança de que a gente possa falar mais abertamente sobre esses assuntos que são horríveis, sim, mas se a gente não enfrentar de cara, a gente não breca, a gente não para, a gente não consegue fazer nada para ajudar. Bora lá. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Coragem, gente.